Quem era o faraó da época de José quando ele estava na terra do Egito? Recentemente eu fiz um vídeo abordando a respeito de quem era o faraó da época de Moisés. E agora eu quero trazer a todos vocês explicar a respeito da cronologia da Bíblia e da egiptologia dos faraós para podermos descobrir, afinal de contas, quem era o faraó dos tempos de José. Quem foi o faraó que colocou José como o vizir, como o governador da terra do Egito? Deixem seus likes, seus comentários, que eu estarei respondendo todos no final do vídeo. Fiquem com mais este conteúdo interessante. A estadia que José, filho de Jacó, ficou na terra do Egito, na terra de Mitzraim, filho de Cã, foi sem sombra de dúvidas de grande importância, de suma importância para a formação do povo israelita que aconteceu na terra do Egito. A história de José na terra do Egito se inicia com Jacó sendo o pai de José. José, portanto, ele era neto de Isaque e bisneto de Abraão. José, ele por ser um filho mais novo, ele acaba despertando a raiva e a inveja de seus outros irmãos, que acabam vendendo ele para um grupo de ismaelitas. Exatamente, os ismaelitas, naquela época, eles já eram formados como uma nação, uma nação e muitas tribos. Porém, os israelitas ainda não eram um povo formado. Eles estavam ainda num ponto que, digamos assim, eles não eram nenhum povo ainda. Era apenas Jacó, o povo que estava com Jacó, que no caso eram arameus, junto com seus 10 filhos, no caso 11, com José. Os irmãos de José, motivados por inveja de José, por conta de que Jacó mandou preparar e fazer uma túnica de várias e várias cores coloridas que os povos semitas eles amavam e amam até os dias de hoje, motivados por conta desta raiva, dessa inveja, eles acabaram vendendo então José como um escravo para mercadores ismaelitas. É importante destacar aqui que os ismaelitas, quando eles iam para a terra do Egito, eles já tinham outros ismaelitas espalhados na terra do Egito. Além dos ismaelitas, já existiam Ixos na terra do Egito. Lembrando que existiam outros povos semitas que vagavam e iam e andavam e peregrinavam pela terra do Egito. José então é vendido na terra do Egito para um general egípcio, um eunuco chamado Potifar. E na casa de Potifar, José começa a crescer e a se tornar um homem poderoso na casa de Potifar. Porém, acusado injustamente de algo que ele não fez com a esposa de Potifar, ele acabou sendo preso. E José ficou aproximadamente cerca de 2 anos preso até ser exaltado, quando ele acabou interpretando os sonhos do rei do Egito, do faraó da terra do Egito. Quando José foi vendido como um escravo, o faraó que governava a terra do Egito na época era o faraó Aminemes II. Porém, não foi os sonhos do faraó Aminemes II que José interpretou, mas os sonhos de outro faraó que eu estarei falando agora. O faraó, na época de José, o faraó que colocou José como o governador da terra do Egito, vizir sobre todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da terra do Egito, foi o faraó Sesostris II. Foram os sonhos do faraó Sesostris II que José interpretou.
E então o faraó o colocou como o segundo homem mais poderoso na terra do Egito. Aparentemente, o faraó Sesostris II, ele não era um faraó de origem ixa, mas sim um faraó de origem realmente egípcia, realmente da descendência de Mizraim, filho de Cã. Apesar de os ixos já estarem habitando na terra do Egito, algumas tribos ixas de povos semitas e cananitas também habitando na terra do Egito, o faraó desta época não era um faraó ixo, não era um faraó semita e nem um faraó cananita. A história e a narrativa da história de José, cronologicamente, se passa aproximadamente em 1800 a.C. Ou seja, 3.800 anos atrás se passava a história da vida de José. É muito interessante nós citarmos aqui que nos murais de Benin Hassan é citado e é listado que foi no tempo do faraó Sesostris II que Benim Hassan recebeu e teve um líder de origem, um governador de origem ixa-semítica. Sesostris II, ele não demonstrava ter preconceitos com trabalhadores e mercenários de origem semítica, tanto que os importou e os empregou na terra do Egito, ou seja, ele não demonstrava ter nenhum antissemitismo contra os povos semitas. Um fato muito interessante sobre a época de José foi a construção de um canal que ligava o rio Nilo à bacia de Fayum. Esse canal, ele ganhou o nome de Bar Yosef ou Bar Yavsef, que em aramaico significa filho de José. Sendo uma clara referência, então, a compreensão que os antigos tinham sobre aquela localidade ali, sobre aquela bacia, sobre aquele canal no Egito Antigo, que foi algo construído por José e acabou ficando ali, e ali recebeu este nome por conta desta tradição. Aparentemente, o faraó Sesostris II, que elegeu José como o governador da terra do Egito, aparentemente a narrativa dá a entender, a narrativa egípcia dá a entender que o faraó Sesostris II morreu durante os 7 primeiros anos de bonança, ou melhor, no final dos primeiros 7 anos de bonança, de fartura e de prosperidade, sendo sucedido pelo próximo faraó, que era o faraó Sesostris III. Foi o faraó Sesostris III quem chamou Jacó e todos os que estavam com ele para irem morar na terra do Egito. O governo do faraó Sesostris III é mostrado que ele enfrentou muitas e muitas rebeliões contra o reino e também grandes e grandes tumultos no seu reinado. Todos estes tumultos e essas rebeliões, elas todas foram influenciadas pelos 7 anos de miséria do sonho do faraó Sesostris II, o faraó anterior ao qual José interpretou o sonho, onde dizia que, na interpretação dizia que haveria 7 anos de bonança, de felicidade, de prosperidade e 7 anos de miséria. Todas essas rebeliões e todos estes tumultos, eles foram influenciados por conta da época de miséria, de fome em toda a terra do Egito, durante os 7 anos de miséria da terra do Egito. O texto bíblico nos informa no livro de Gênesis capítulo 47 que José ele vendia os grãos que foram armazenados durante os 7 anos de fartura. José ele aceitou o gado como forma de pagamento pelos grãos. Quando não havia mais rebanhos nem gados, José começou a pegar as terras dos habitantes como pagamento pelos grãos, exceto as propriedades dos sacerdotes. A grande sabedoria e astúcia de José, chamado de Zaphenat Paneia em egípcio, permitiu que o faraó ele tivesse mais controle
sobre a população, mais controle sobre o povo da terra do Egito. Além disso, ele deu sementes aos agricultores que plantavam, e os agricultores, então, quando tinham as suas colheitas, lhes davam cerca de 20% dos seus lucros, e tudo isso ia para os cofres de Faraó. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Vocês sabiam então que o faraó da época de José era o faraó Sesostris II, porém o primeiro faraó morreu nos primeiros 7 anos de bonança e de fartura, e então Sesostris III assumiu o trono e lutou contra os 7 anos de miséria. Fiquem todos com o Elohim e até ao próximo vídeo do canal.